Caros cidadãos e camaradas de Roma, eu sou o seu imperador e, como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar. Hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Quero também reconhecer que a Itália é tetra, mas jamais será penta. Pizza, ravioli, pepperoni. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 16º episódio bônus podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, no backstage ele, o indomável Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E comigo aqui hoje, meu caríssimo irmão Lucas Prandi. Lucas, dá um salve pra galera aí, bom dia, boa noite aí pra você. Bom dia todo mundo de novo, bom dia aí Bruno e César e os companheiros do episódio hoje. Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Boa, também passa a bola aí pro nosso grandíssimo César Casolari. Bom dia, César, como vai? Bom dia, pessoal, um abraço. Estou muito satisfeito de estar aqui de novo no episódio bônus. Foi muito tempo que eu não participo, cara. Não conseguia acertar a agenda aí com o Bruno, mas estamos de volta, graças a Deus, para conversar um pouquinho aí agora sobre o Império, né? Finalmente chegamos. Boa, chegamos no Império Romano. Para mim é sempre um prazer aí, quero começar agradecendo os dois aí pela disponibilidade de a gente fazer mais um episódio bônus. Para mim é sempre um prazer fazer esses episódios, bater esses papos. Então, eu falei com o nosso público, vamos falar um pouco mais aí do Império Romano, da família imperial. É mais ou menos aí que a gente está no podcast, né? Então, mais ou menos bater na história ali, ver algumas curiosidades da família imperial. Também quero falar um pouquinho sobre as guerras atuais aí que estão acontecendo e como está escalando as coisas. Aí queria ouvir a opinião de vocês. Mas antes da gente se jogar de cabeça no tema aí, eu quero abrir um minutinho aí para vocês. Os dois aqui são empresários, empreendedores, então nos enchem de orgulho aqui, fazem esse mundo andar pra frente aqui, esse podcast passa do Brasil, né? O Lucas aqui, meu irmão, muito feliz de saber, acabou de receber um prêmio lá da empresa dele, né? Melhor empresa de jardinagem da Austrália. Aí, Lucas, primeiro aqui os meus grandíssimos parabéns. E segundo, conta um pouquinho aí do que você faz e como é que foi o prêmio aí que você recebeu, parabéns. Pô, obrigado aí pela... Não tava esperando que ia ser essa parte do podcast, mas... Não tem como, parabéns. A gente tem uma empresa pequena aqui de jardinagem, com uns 15 funcionários agora, né? Começou como eu sozinho por um tempo, depois o Bruno trabalhou aí, fez parte da empresa, depois voltou pro Brasil, aí entrou um outro cara aqui para ser meu sócio e fomos expandindo aos poucos, chegamos aonde estamos agora com esse time de 15 pessoas. E aqui na Austrália tem uma premiação para pequenas empresas, né? Então a gente ganhou como a melhor pequena empresa de jardinagem da Austrália. Achei muito legal receber esse prêmio como uma coroação de um trabalho bem feito, assim. Eu gosto do que eu faço, acho super legal estar aí, né, trabalhando nas casas, fazendo o mundo um pouquinho mais bonito dia a dia aí, ajeitando o jardim do pessoal por aí. E além de sentir a satisfação com o trabalho, né, com o resultado do que a gente faz com as mãos, também achei muito legal receber essa premiação dizendo que a gente está fazendo certo, né, ou na questão de empresa também como um todo, não só na grama cortadinha bem feita ali, né. Pô, sensacional, parabéns aí, e é a nível nacional o prêmio ali na Austrália, né, não é um prêmio local ali, é um prêmio com amplitude nacional, é isso, tô certo ali? Que me pareceu que essa era
Não, Aí. a gente se inscreveu em 2 prêmios, né? Um que é o nacional e também tenho agora o local que vai ser daqui mais ou menos um mês e pouco. Espero que a gente faça a dobradinha brasileira aqui, né? Na Terra dos Cangurus. Vamos botar grama tupiniquinha, estilo tupiniquinha aqui pra mostrar pra esse pessoal. Lá fora o Brasil é famoso pelo waxing, né? Pela depilação brasileira, agora vai ser jardinagem também. Mas Também parabéns. tem o BBL, né? Que é o Brazilian Butt Lift. Aí. O brasileiro é conhecido por várias coisas. Bom, jardinagem vai ser mais uma delas aí, graças a você. Parabéns, né? E, pô, muito feliz. Vou passar pro César aí também a bola, deixar os parabéns aí. Fico imensamente honrado aí com a notícia. Como o Lucas falou, assim, tive um momento ali que eu participei. Até o sócio atual dele ali acabou, né, que era alguém que era meu amigo na época, então também, assim, é muita satisfação ver vocês aí voando tão alto, pô, é muito orgulho, é muito legal ter feito parte dessa história aí, mesmo que seja tão lá atrás, então um pouquinho, e ver vocês evoluindo, né, posso dizer assim, aquele senso de recompensa, né, que fez e não é à toa, então muito legal, parabéns, aí fico muito contente. O César também é um grande empreendedor aqui, até estava conversando com ele um pouquinho antes do Lucas entrar, né, eu era um cara concursado, tinha um emprego bem estável, mas por querer buscar fazer suas coisas do seu jeito, empreender, acho que quem tem essa formiguinha, essa mosca do empreendedorismo também precisa ir atrás, né, do que faz bem, faz feliz, às vezes não é estabilidade, não é nem financeira, é poder fazer as coisas do seu jeito, fazer como acredita, né. Conta aí um pouquinho o seu, César, aí também, parabéns aí, você é um empreendedor brasileiro corajoso, se quiser aí falar um pouquinho da sua empresa, tem um minutinho do Jabá aí, fica à vontade e também estendo os parabéns aí para quem empreender no Brasil também é um desafio. Boa. Valeu, Bruno. Queria primeiro parabenizar o Lucas aí, cara. O negócio foi, parabéns mesmo. Ganhar um prêmio desse aí em outro país e ser empreendedor em outro país aí é um negócio. Esse aí já é o segundo nível. Espero que um dia eu chegue lá também. Mas relacionar depilação brasileira com jardinagem, cara, eu tive até que mutar aqui. Muito bom. Mas cara. Obrigado, César. Tamo junto, cara. Mas eu era concursado do Banco do Brasil, né? Apesar de ser CLT também, era um concurso. Você tem estabilidade muito grande e tal. E aí, em vez de ser, né, funcionário do Estado, fui empreender. Muita gente fala que a gente vira sócio do Estado, né? Porque é a quantidade que a gente paga. Mas aí eu e mais alguns colegas, inclusive uns do próprio Banco do Brasil, a gente resolveu sair, abrir um escritório aí Antigamente era escritório de investimentos, né? Agora a lei mudou um pouco, deu mais flexibilidade pra gente, a gente consegue fazer quase praticamente todas as demandas que o cliente tiver relacionada a finanças, seguro, ou o cara tem um apartamento, não sabe o que fazer e tal, tudo que ele quiser, ele pode procurar a gente, que se a gente não quiser, a gente encontra alguém que faz e faz essa ponte aí para ajudar a pessoa na vida financeira de uma forma geral. Óbvio que o foco é investimento financeiro, mas a gente tem vários canais aí para desafogar a vida da pessoa, ajudar até com tudo que ela precisar aí em relação a dinheiro, patrimônio, sucessão, a gente se vira aí e faz também. Cara, é satisfatório porque agora a gente faz do jeito que a gente quer, né? Não precisa seguir uma diretriz, um chefe, a gente cria a nossa própria diretriz, o mundo hoje tá dá muita opção pra gente fazer o que a gente gosta, tem internet pra gente divulgar bastante, então dá pra fazer um negócio bem mais solto, né? Menos engessado e botar mais da nossa personalidade ali no dia a dia, no convívio com o cliente, no trabalho, na exposição das coisas que a gente faz. Inclusive, assim, talvez inspirado aí no trabalho do Bruno, eu comecei também a fazer, a gente não faz um podcast, né? A gente faz uma live semanal falando das notícias econômicas vou falar geopolíticas, mas a gente não entra tanto nessa área porque não é especialidade de ninguém da casa, mas a gente fala bastante de economia, fala de investimentos, fala de tudo. É meia horinha ali para falar de tudo que está acontecendo no mundo e no final a gente ainda fala uma curiosidade e por coincidência a curiosidade dessa semana foi sobre a inflação no Império Romano, né? Aproveitei aqui um pouco do conteúdo que a gente tem aqui no podcast para
para falar uma curiosidade, a curiosidade é sempre algo histórico, ou é uma biografia, uma coisa assim, um outro lado que é bom de explorar, né? Mas é isso, em resumo. Show de bola. E os contatos aí, Magrinho, quem quiser ver o trabalho aí da Urban Growth, como é que acha você no Instagram? Ou você também, César, como é que acha aí para quem quiser entrar em contato, deixar um Instagram, um telefone, alguma coisa aí que possam acompanhar os seus boletins semanais ou até se informar um pouco mais de investimento com vocês? Como é que é? Passem aí os contatos aí pro pessoal. O meu, a empresa chama Urban Growth, que é difícil de entender com sotaque, né? Mas é Urban de urbano, né? Em ambiente urbano, e Growth de crescimento, e Gardening, que é jardinagem. Então é Urban Growth Gardening. Como é que fala underscore em português? Eu esqueci, desculpa. A gente fala underline mesmo. Underline, isso. Porque já tinha algum Urban Growth Gardening, a gente é o Urban Growth Gardening Underline. No Insta, no Facebook é só Urban Growth Gardening aqui de Sydney, mas dá para dar um follow lá. Daqui a pouco a gente botou lá um link para fazer a votação também desse awards aí, que vai ser o do regional. Quem quiser pode votar, que vai ser bem-vindo. Mas acho que era isso só mesmo. Não sei, César, quer aqui, passar aí? a live que a gente faz oficialmente, né? O nosso escritório chama Maralto Capital. É Mar Alto com L, tudo junto, Maralto Capital. A live é no meu Instagram profissional, que é César Casolari. Só entrar lá no Instagram que tem lá. E tem se quem quiser preferir, a gente posta no Spotify também, lá no Maralto Capital, e no YouTube também tem o vídeo, né? Pra quem gosta aí de ver homens bonitos, pelo menos, né? Aí se as pessoas chegarem lá daqui, você vai fazer uma dancinha no TikTok pro pessoal, é verdade ou não? Cara, pior que a gente pega os cortes e eu posto no TikTok também, cara. Mas, sem dancinha, só o vídeo. Mas, pô, queria dancinha, mas tudo bem. Bom, brincadeiras à parte aí, parabéns pros dois. As lives aí do César são muito boas também, trazem uma perspectiva econômica. Eu já vi algumas ali, e uns cortes que eu sempre vejo. Acho que é bem fresca, assim, quem quer fugir da mesmice que a gente sabe que vai ler sempre. Eu acho que vocês trazem uma perspectiva única, assim, quando abordam os temas, e acho muito legal. Eu queria deixar o parabéns aí pra você também, César. E a produção de conteúdo de vocês tá bem legal. Bom, bora falar de... Deixa eu só falar também que eu escuto o podcast ali do César, com um amigo dele, esqueci o nome do... Sócio dele, né? Eu também esqueci. É o Vitor. Vitor, é o nome do meu filho, pô, aí mais legal. Já até comentei que acho super legal essa no final, que ele sempre lança algo relacionado à história e economia combinado, assim. Então já falei pra ele que eu acho a parte mais legal. Eu gosto já um monte de escutar coisa de economia, faz parte do meu consumo de informação diário aí, praticamente. E ele depois joga um pouquinho de história junto e fala, que legal. E aliás... Eu, falando aí de inflação e impérios antigos, eu já li uma vez, escutei uma vez, acho que até em um dos podcasts que você me recomendou, o Fall of Civilizations lá, que era do Mali, que o cara tinha tanto ouro, que ele vai fazer uma peregrinação. E vai inflacionando. Ele deixa tanto ouro pelo caminho que ele passa que todos os lugares estão em uma hiperinflação, toda a galera destrói toda a economia do percurso todo lá do Mali até Meca, eu acho. Esse é o Mansa Musa. Eu fiz também curiosidade lá na nossa resenha. Ele vai pra Meca, cara, que ele era muçulmano. Ele sai do Mali, vai passando por ali, passa pelo Egito e ele acaba com o mercado no Egito de tanto ouro que ele leva pra lá. Foi ele 60 mil pessoas. Nossa. E aí na volta de Meca ele morreu. Ele morre na volta de Meca? Eu não sabia dessa curiosidade. Eu conhecia essa história, que ele vai com uma comitiva e eles levam tanto ouro que eles vão vir funcionando os lugares que eles passam. Cara, eu não sabia que ele morreu. Pô, que legal. Mas ele fundou a universidade, fez um monte de coisa, assim. Foi uma viagem que demorou vários anos. Não foi um bate-volta rapidinho ali, né? Mas foi até para ir conhecendo ali, né? Acho que ele queria peregrinar e também estabelecer relações diplomáticas ou estreitar, né? Mas, cara, é uma história curiosa aí. Muito boa. Que legal. Por isso que eu falei, eu não tinha nem visto esse em particular, mas é uma perspectiva fresca aí também, esses dados históricos. Eu sou suspeito para falar, né? Mas é muito legal de ouvir. Então, bora lá, pessoal. Valeu aí o papo. Parabéns para os nossos
nossos empreendedores aí, não vou nem falar nacionais, porque aqui o pessoal tá muito chique, que é globalização. Mas vamos entrar na nossa família imperial, aí chegamos no Império Romano finalmente, depois de o 5º ano do podcast, comecinho do Império. Para quem não viu o nosso último episódio, é que eu escrevo, gravo, vou fazendo uma ordem exata, porque eu acho que o último que a gente abordou, que a gente tem gravado, foi o que a Júlia casa-se com o Tibério, né? Morre o Agripa e agora as relações familiares ali, o Augusto sempre muito preocupado com essa questão de sucessão e casa o Tibério com a sua filha Júlia, e eu fui abordando um pouco ali dessas relações da família imperial, mas, cara, é tão difícil falar deles, porque primeiro eles têm tudo o mesmo nome, né? E segundo é um rolo também de cada hora um casa aqui, descasa ali, vem pra cá, tudo meio ali casando dentro da família, né? O perto ali. Queria saber aí de vocês, primeiramente, como é que tá acompanhando os episódios, tá dando pra entender essa família muito doida, e pedir pra vocês aí me ajudarem a gente abordar um pouco mais ali das personas principais ali da família imperial. Como é que tá aí, Lucas? Vou começar com você aí, como é que tá dando pra se entender com a família imperial aí e essas relações dentro da família? Como é que tá aí a minha explicação? Cara, eu acho que a explicação, principalmente pra um cara que nem eu, que sou super visual, tá boa, mas, meu Deus, que família complicada. A gente acha que é uma família problemática, né? Olha só. Meu Deus, mas eu não fazia ideia, assim, de que o cara tenha até esse poder de ficar tão noiado com quem que eu vou deixar como sucessor e tal. Ele faz uns caras descasar pra casar com outro, pra ficar mais alinhado do jeito que ele quer. Isso daí eu não fazia ideia, não. Eu já imaginava que vai ter casamento arranjado e vão tentar colocar a pessoa certa com o cara certo, mas desfazer já o que tá feito, eu não sabia que ia acontecer, e isso me surpreendeu bastante. Nesse último episódio aí, eu falei, olha só, meu Deus, mas é assim que o cara tá, com certeza, querendo arrumar confusão, em vez do cara, não sei como ele achou que isso ia ser uma boa ideia. Não sei nem qual que é o desfecho disso, né? Ou não, como eu disse, eu já escutei o podcast até mais ou menos o final ali da República, então essa parte do Império é tudo novo pra mim, então vai dar bom, vai dar certo. E você, César, tá dando pra entender ali? Você já conhecia essa família muito, muito louca aí, essas relações conturbadas? Eu ouvi há muitos anos o History of Rome e ele já tinha dado o spoiler que o negócio era bagunçado, e vou te falar, em inglês fica pior ainda, cara, porque a pronúncia dos nomes em inglês é muito diferente, né? Então a gente fica meio perdido. Mas ontem mesmo eu mandei pro Bruno como é que chama? Uma árvore genealógica, né, da família, pra gente tentar dar uma entendida ali e tal, mas eu acho que no podcast, cara, tá bem explicado, não tem erro, se você pausa, explica ali direitinho, é que o negócio é confuso mesmo. É confuso demais. É um absurdo. Primeiro que tem 4 caras que chamam Tibérius Cláudio Nero. Tem 4. Sim. O primeiro deles, você tá falando aí, o Lucas falou de casamento, o primeiro deles ele era mais ou menos contemporâneo ali da Guerra Civil, ele apoiou os senadores que mataram o Júlio César, né? Libertadores, né? E depois ele foi pro lado do Marco Antônio. E quando acabou a Guerra Civil, em vez de matar ele ou exilar, o Otaviano fez pior, cara. Usou o casamento pra punir o cara. Casou com a Lívia. E adotou os filhos dele ainda. Então, assim, o casamento sei lá, eu acho que o Augusto lá era ruim de guerra lá no campo de batalha, mas usava casamento pra ser a arma de guerra dele, né? Porque ele casou e descasou um monte de gente e usava isso pra... ele mesmo, né? Assim, inclusive ele mesmo, né? Diz a história ali que ele se apaixona loucamente pela Lívia mesmo, não foi só pra punir o Tibério pai ainda, né? O marido da esposa dele. E ele até se divorcia da Escribônia, que é a mãe da filha dele, no dia assim, né? Mas assim que a filha dele nasce, e a Lívia também estava grávida, então ela grávida se apaixona, a esposa dele tá grávida, e quando nascem os filhos, fala, pronto, agora vamos se divorciar e casar a gente, né? E outra coisa, ele deu o nome da filha dele de Júlia Cesarina, que era o nome da filha do Júlio César. Não só homenageou o tio com o nome dele, o tio emprestado, né?
Sim. O pai dele, né? No fim das contas, virou o pai adotivo dele, mas deu o nome da filha, o mesmo nome da filha do Júlio César também. Que veio a falecer, né? Que era esposa ali do Pompeu Magno. Do Pompeu, boa. Quando ela morre, da treta toda aqui da Segunda Guerra Civil, né? Aí temos vários Tibérios que eu falei no programa, o pessoal não gosta, é zero criatividade com os nomes, né? Mas isso tem uma vantagem. Quando a gente estuda pro vestibular, tem aquelas truques mnemônicos para lembrar das coisas. Da dinastia Júlio-Claudiana aqui, ó, o nome dos caras é tudo Tibério Cláudio Nero. O imperador foi o Tibério, depois tem o Calígula no meio, depois é o Cláudio, depois é o Nero. Os três têm o mesmo nome, então você vai... E tá até na ordem, né? Então você vai lembrar repetido. Verdade, eu tinha pensado nisso aí. Aí só para dar um contexto aí, então a gente tá aqui falando da dinastia Júlio-Claudiana, tá? Então a gente começa o Império aqui com o nosso Augusto, né? Que também é legal que ele já vai mudando os nomes, né? Ele era o Otávio Otaviano, ele foi adotado pelo Júlio César, vira Otávio Otaviano, vira Júlio César, eu não lembro exatamente agora o nome, mas ele também vira Júlio César. Tem o segundo imperador, que é o Tibério, que a gente tá falando, que é um enteado aí do Augusto, né? Ele era já filho da segunda esposa do Augusto, da Lívia, com esse Tibério Cláudio Nero, pai aí, que a gente estava falando das guerras, né? O pai tinha o filho tem o mesmo nome do pai. Então esse aí é um enteado e ele vai ser o segundo imperador, né? O terceiro imperador romano vai ser o Calígula, que é sobrinho do Tibério, né? Ele vai ser filho do Germânico, que era filho do Druso, né? Que é o... Depois a gente vai ter o Cláudio, que é também aí sobrinho do Tibério, e por último o Nero, que vai ajudar. Então, assim, a gente vai ter uma sequência. O Augusto é um excelente imperador, né? Mas a gente vê como é o problema com um regime dinástico, né? Que beleza, tu tem um bom agora, mas ninguém sabe o que vem depois, né? E olha, a família que vai morrer perigo disso. Mas diga, César, te interrompi. Não, é engraçado porque o Augusto, a gente vai ver, ele tem essa obsessão com a sucessão, com o negócio de família, né, da família romana e tal, e nenhum imperador Júlio-Claudiano conseguiu emplacar o filho legítimo no trono depois, né, tudo teve que pegar emprestado ali, sobrinho, ou adotar, ou não sei o quê. Então, a galera gostava da família, mas eles vão ter bastante problemas de família aí. Eu tô aqui, passei no último episódio, eu tenho um próximo aí que eu tô escrevendo, ainda que ainda não saiu, né, mas que eu abordo um pouco mais do Druso. No último episódio eu falei bastante sobre o Tibério, né, e como é que estamos ali na história, né. Então, o Agripa morre, o Agripa é um grande parceiro ali do Augusto, né, quando o Augusto chega aí no poder, né, o Júlio César morre, ele é adotado pelo Júlio César, ainda com 19 anos, vai para Roma, começa meio que sua carreira política, e ele sempre teve ali ao seu lado dois grandes conselheiros, vou chamar assim, né, o Agripa, que era, vou chamar assim, seu conselheiro militar, e o seu general que venceu de fato as batalhas, e o Mecenas, que era o seu conselheiro político. O Agripa, né, era casado com a sua filha Júlia, teve 5 filhos ali com ela, 2 deles, o Caio e o Lúcio, né, que são netos de Augusto, também foram adotados por Augusto. Aí eles são jovens ainda na história aqui com a gente, né, mas quem que é o Augusto realmente vê como seus sucessores, e ele está sempre pensando nessa questão de sucessão, quem vai ficar com o poder, quem que ele quer que seja, e ele está, né, como a gente já viu aqui ao longo dos outros episódios, ele não pensa só em ter um ali, ele quer ter uma cestinha, que nem o César, quando, como posso dizer assim, orienta os clientes, olha, não coloca todo o seu dinheiro no único investimento. É mais ou menos o que o Augusto fazia, mas com sucessão, né? Então ele já tem os 2 netos ali que ele quer, ele tem os 2 enteados, ele tinha um sobrinho também que já morreu, que ele tentou também preparar ali para uma vida política, que era o Marcelo, já acabou falecendo. Então, assim, a gente já deu spoiler aqui que o segundo imperador vai ser o Tibério, né? O seu enteado, depois vocês vão ver o que acontece com os outros ali possíveis sucessores. E a gente não abordou ainda, sei que o nosso César aqui agora, até você tem uma igual, né, César, para confundir nosso...
O nosso César aqui tem um pouco para falar sobre o Druso, eu vou passar um pouco para você, tá? Então o Druso era o irmão do Tibério, também está aí sendo preparado pelo Augusto como um possível sucessor ou um possível regente também, se for o caso. Aí queria que você falasse um pouco dele, eu vou abordar um pouco dele no próximo episódio normal do podcast ali, um pouquinho da família dele, o que ele está fazendo, onde ele está, mas o que você pode contar aí pra gente, já dar uns spoilers pro nosso próximo episódio, César? Não, o que eu li, que eu achei muito interessante, né, desse período pelo menos, é que a gente vê uma mudança grande da República para o Império, é que, sim, eu vou usar essa palavra, mas obviamente fora do contexto, mas para ficar mais claro, é tipo a tal da meritocracia, né? Na República o cara era soldado, ok, tinha que nascer numa família lá específica, mas ele virava soldado, ele tinha que ir pra guerra, ele tinha que se provar, né, para depois conseguir alçar os grandes voos ali políticos e tal. No Império isso meio que acaba, né? Você tem que ser ali, casar bem ou ser filho de alguém específico e tal. Então, e o Druso e o filho dele, os germânicos, são da linha que não chegou a ser imperador, apesar de serem excelentes generais, e não foram porque morreram, né? Mas eles seriam grandes homens na República, né? O Druso era irmão do Tibério, eles eram próximos e os dois tiveram carreira militar, muito por conta disso, né? Por conta do Otaviano saber que eles poderiam ser herdeiros ali do Império. Só que o Druso era bem mais carismático, ele tinha aquela coisa dos soldados gostarem dele, ele fazia as campanhas e ganhava e todo mundo comemorava, né? Quando ele morreu, acho que caindo do cavalo, não vou dar muito spoiler, mas ele caiu do cavalo e se feriu. Vai pro próximo episódio aí, então. Mas os próprios soldados construíram um monumento ali em Mainz, na Alemanha, que eu tive lá, infelizmente não consegui ver. Construíram um monumento para ele, cara, uma pedra, assim, em homenagem mais ou menos onde ele morreu lá e tal. Então era um cara muito querido pelas tropas, era muito querido pela população também de Roma, e assim como o Germânico, que é o filho dele, que é muito parecido, cara, e ele ainda foi o general que vingou os romanos da Batalha de Teutoburgo, né, que eles perderam ali para os germânicos. Também não vou dar spoiler, eu sei que você vai falar disso. Pode dar spoiler, aqui a gente dá spoiler à vontade, não tem. Mas vou pegando aí o gancho e complementar um pouquinho, né, que a gente vai ter batalhas aí, né, a gente já tá até no episódio dizendo que o Augusto está tentando expandir as fronteiras do Império Romano ali, principalmente na Germânia, para chegar até o rio Elba, né, ele queria que o Império Romano ali tivesse fronteiras defensáveis por todos os lados, né, então ele está no processo de expansão ali para o oeste, né, a gente tem o Oceano Atlântico, que faz fronteira com o Império Romano, no sul ali tem as províncias da África, embaixo da África é o deserto do Saara, então é uma barreira natural ali tranquila para defender. Para o leste, né, ele fez um acordo ali com o Império Parta e ele considerava os partas assim, né, um império civilizado, assim como Roma, então ele é confiante que também tem uma fronteira ali com esse acordo de paz mais ou menos segura, e ali para o norte é onde estão os problemas que ele acha, né, que até assim, do lado da Gália tem o rio Reno ali que faz divisão, mas eu acho que o rio Reno não chega até o Atlântico Norte, eu não lembro exatamente qual que é a razão natural ali que ele quer expandir para o rio Elba, e do lado ali mais para cima da Turquia, ali mais da Grécia, ali, ele também queria expandir até o rio Danúbio, né? Então, as ideias do Augusto ali, ele quer dominar parte do território germânico, né? Não todo, e o Druso está nesse momento aqui, lá na história do podcast, aí, no próximo episódio, fazendo guerras ali justamente na Germânia, né? Então ele vai incorporando algumas tribos ali que vão passar a fazer parte, aí vai, né, achar que estão fazendo parcerias com essas tribos germânicas, vão ter uma surpresinha aí na floresta de Teutoburgo, como o nosso César já colocou aqui, uma traição de uma suposta aí tribo amiga e de um príncipe aí germânico que foi criado como romano, que vai dar o que falar. Mas, como o nosso César aqui colocou, né, o Druso está fazendo essa expansão, ele é um cara muito popular e ele vai ter um filho seu que vai dar sequência aí também, que é o próprio Germânico, né, que vai dar
sequência ali com no que o pai vinha fazendo, de expandir as fronteiras, vai fazer campanhas punitivas ali para vingar a derrota de Teutoburgo. E o Druso, né, a família, assim, aí eu queria aproveitar aqui com vocês pra gente entrar um pouco mais, né? Então o Tibério, aí no último episódio que a gente viu do podcast, ele era casado com a Escrebônia e ele tava num casamento saudável, feliz, vou chamar assim, com a esposa dele grávida, e aí com a morte da Agripa, o Augusto força o Tibério a se separar da Escrebônia, que era filha do Agripa mesmo, né? Mas eles eram um casal assim que estavam se dando super bem, ela já tinha tido um filho, estava grávida do segundo, e o Augusto força aí o Tibério a se separar da esposa amada para casar com a Júlia, né? Com a filha de sangue do Augusto, e isso, como a gente já viu aí, vai causar um pouco de problema. E o Tibério, né, o que eu quero falar mais disso, assim, é que primeiro o relacionamento dele vai ser muito conturbado, principalmente com a Júlia, né, e a Júlia também não era uma, como eu já abordei, uma baita de uma biscate, ela não era, assim, vista nem no tempo ali de Roma, nem depois da história, como uma mulher virtuosa, uma mulher que Roma, dos modos que Roma promovia, vou chamar assim, né, ou aquela típica mulher romana. Não, a Júlia era bem diferente disso. E o Tibério, apesar de ser um bom político e um bom soldado, né, um bom comandante militar, ele era um cara, assim, com poucas habilidades sociais, vou te falar, zero carisma, né, e uma família meio desestruturada, infeliz, enquanto o Druso era um cara mais carismático, o filho dele também vai ser muito carismático ali, o povo, não só os soldados, como o César já coloca aqui, né, que erguiam um monumento, aquele cara que as tropas amam ele, o público de Roma amava ele, vai amar sua família, sua esposa, a Antônia, esposa do Druso, também era uma mulher assim, diferente da Júlia, né? Não, ela vai virar, né? Ela já tem fama, mas ela, com o passar do tempo, vai ficar mais ainda como uma mulher símbolo de Roma ali, como uma mulher virtuosa, a mãe, né? Depois que o Druso morrer, ela vai passar a morar ali com o Augusto e com a Lívia, né? Vai morar ali na casa imperial, de fato, nunca mais vai casar, nem o Augusto vai conseguir arrumar um marido pra ela, não queria casar, fechou pra balanço mesmo, depois que o Druso morre. Então o Tibério, quando ele assumiu o trono, o que eu tô falando tudo isso, né? É que assim, o Tibério é aquele cara que tinha zero simpatia da população, e com o passar do tempo ele ainda vai perder esse zero, vai negativar forte ali a simpatia da população com o imperador, né? E a família do irmão dele, né, do Druso, que vai morrer, mas vai deixar sobrinhos, e aí até os próximos imperadores depois dele vão vir ali, vão ser descendentes diretos do Druso, e era o oposto, né? E é isso que vai casar aí, assim, o Tibério e o irmão tinham uma relação muito boa, e até quando ele morrer, vocês vão ver no próximo episódio, ele vai até a Germânia lá encontrar o irmão antes de morrer, o cara se arrisca a vida para ver o irmão, assim, em nenhum momento parece que eles têm um problema, mas conforme o Tibério vai chegando ali, vai assumir o trono, e a família do irmão, né, os filhos que ele deixou, até a própria esposa do irmão, eles que vão ter, assim, o apoio popular em Roma, sabe? Isso gera uns ciúmes, vai gerando ali vai gerar problemas futuros, porque o Tibério, além de ter problemas sociais, depois que ele vira imperador também, ele vai ficando cada vez mais paranoico. E aí vão entrar outros personagens ali que vão alimentar a paranoia do Tibério para fins pessoais, políticos. Aqui a gente entrar um pouco mais na família do Druso, fazer esse contraponto, né, que o Tibério, os dois ali, os irmãos, né, Tibério e Druso, têm um ótimo relacionamento. O Tibério já era mais esquisitão, enquanto o Druso mais carismático, e a família do Druso sempre vai ter a população romana, sempre a família do Druso, que nunca vai ter pelo Tibério ou pela família dele, e isso vai gerar problemas ali dinásticos. Queria saber aí vou passar um pouco pro Lucas, tu conhece um pouco dessas histórias e desses meandros ali da família, cara, ou não conhece? Não conheço. Tô curtindo aí, ouvir uns episódios inéditos aqui dessa série pra mim. Então, eu gosto de também ficar ponderando, né? De falar, cara, como que consegue mudar tanto? Como é que toda a civilização romana acaba aceitando isso, né? De tipo, como é que você sai de uns líderes tão fortes assim para uns líderes que começam a ficar cada vez mais fracos? Aí você vai indo nessa lista aí de futuros
imperadores, a gente tem o Nero, que pra quem é velho que nem eu, a gente tinha na época que tinha pouco espaço de HD, você tinha que ficar queimando o CD, né, que chamava. E eu lembro que Nero era o Coliseu em Chamas, era o programa que você usava pra gravar o seu CD, chamava Nero. E eu não entendia. E eu falei, cara, por que Coliseu em Chamas? Coliseu em Chamas com o programa Nero pra gravar um CD, porque em inglês eles chamam Burn the CD, né? Chamavam, né? Porque gravar CD não o pessoal mais novo. Por que ele tá falando? Como assim? Isso aí é da época do Império Romano, hein, Lucas? Então, aí eu falo, cara, começa as loucuras que a gente já mencionou, né? Os caras ficam tudo paranoico, ficam querendo matar Poseidon, mandam o exército atirar lança no mar. Começa a entrar numas babaquices que eu falo, cara, como será que isso são sinais de tipo um... Então, aí do lance do Calígula, eu posso pegar aí só pra dar um pouquinho de spoiler, aí já vamos um pouco mais pra frente, mas só pra entender de onde vem um cara tão louco quanto o Calígula. Tem até um ditado do Calígula, cara, que não tinha escravo melhor e não tinha mestre pior. Esqueci. Porque assim, olha o Calígula, ele vai ser filho do Germânico, que era o filho do Druso, né? Então assim, o Druso tá lá na Germânia, tá fazendo campanhas, ele tá expandindo, ele já era, como posso dizer assim, um cara muito mais carismático que o irmão, e os dois irmãos não tinham problema, né? Só que a família, como eu já falei, essa família do Druso aí era super mais popular do que o Tibério e a família do Tibério. E quando o Druso morre, o filho dele, esse Germânico, ele vai assumir posto militar e lá na Germânia, bem nessa transição de poder do Augusto para o Tibério. E lá assim que o Augusto morre, né, e passa o poder para o Tibério, o que acontece? Umas legiões que estão lá na Germânia entram em revolta, porque querem mais salário, né? Tinha aquela questão que o pessoal tinha que cumprir 16 anos de serviço militar, e tinha vários que já tinham cumprido e continuava lá, e aí o pessoal se revolta que quer ser mandado embora, se quer ser dispensado, né? Então, assim, que toda vez que vai ter uma troca de imperador aí, vocês vão ver que o exército sempre vai aproveitar para tirar uma casquinha. Essa vai ser a primeira delas, né? Então tem umas revoltas, e aí o Tibério, que acaba de assumir, não sabe muito o que falar. Fala, pô, se eu for lá, os caras vão falar, acabei de assumir, tem uma mini rebelião, nem é uma mini rebelião, nem uma rebelião ali, nada muito importante, já vou dar cara lá, vai ficar feio, vai parecer que qualquer coisa que a gente faz atrai o imperador e tal, e ele também não queria mostrar que não estava se importando com aquilo, e manda o Germânico, que é o seu sobrinho, né, o filho do Druso ali, e aí o Druso faz um acordo com os caras lá, e os caras proclamam ele imperador, o caramba, ele nega, ele não quer, né, mas ele faz um acordo lá, e o Tibério, que já era, né, meio receoso ali, meio paranoico, já fica mais em alerta ainda. Pô, o cara negociou com os caras no meu nome, né, com os soldados que estavam em rebelião. Assim, ele já começa a ficar uma rusa, né? Ele foi declarado imperador, aí ele começa a ficar pensando, pô, a população não me quer, né? O cara tá lá, já é mais carismático que eu, vai lá, faz um acordo sem falar comigo, as tropas já estão chamando ele de imperador, ele começa a ficar cada vez mais preocupado com isso, né? E aí, como o César colocou, depois tem esse desastre aí de Teutoburgo, depois ele pega essas tropas que se revoltaram e ele conclui, né, que o problema é que elas estão lá na fronteira, tipo, guardando, e os caras, soldados sem fazer nada, é a casa do demônio, né? Fica ali só fazendo serviço laboral ali mesmo, de ficar cavando trincheira, construindo forte, né? Porque não fica parado, só que não vai pra guerra, né? Tava ali naquela época, e o Germânico pensa, esse é o problema, né? Então, primeiro ele faz acordo com os caras, e por isso esses caras não se revoltar mais, né? Não só esses que se revoltaram, mas as tropas ali nas fronteiras, ele põe os caras para trabalhar, entre aspas, né? Vai fazer essas expedições punitivas ali. E aí vai saindo pela Germânia lá, ganhando várias tripas, por isso que ele vai ganhar o nome de Germânico, né? Porque pelas vitórias que ele teve na Germânia. E o filho dele, desse Germânico, aí é o Calígula.
o Calígula até como se fosse sandalinha, alguma coisa assim, chinelinho, é um diminutivo da bota ali dos romanos, que eles usavam aquela sandália romana de soldado, porque o germânico levava sempre a família dele para as campanhas, a mulher, os filhos, e esse filho dele, que é o Calígula, ele ficava vestido de soldadinho lá, ele como se fosse o mascote das tropas, ele ficava com roupinha de soldado, e aí esse era o apelido dele, ele também chama Nero Cláudio, sei lá como é que é, mas é sempre esses nomes aí, e o Calígula era o apelido de tipo botinha, sandalinha, sei lá, que era por causa da roupa dele. Só que, cara, se tu vê assim, o que o Tibério vai fazer com a família do irmão, porque eles vão com esse receio, né, dos caras que são mais popular, mas tu vai ver, ele vai mandar matar o Germânico, que é o pai do Calígula, ele vai matar os irmãos do Germânico, ele vai sair matando geral. Só o Calígula, que era muito pequeno, e o Tibério, em vez de matar, vou colocar aqui entre aspas, adota ele, porque mata a família toda do irmão, mas leva ele e é criado como se fosse um escravo do Tibério, né? Por isso que falo que era não o melhor escravo e o pior mestre, porque ele ainda é levado para ser criado tipo ele é da família real, né? Mas ele é mais ou menos um escravo do Tibério ali, e viu o seu tio matar toda a sua família. Olha só aqui como cresceu num lar legal, né? E depois, quando o Tibério morre, ele que vai assumir o trono, né? E o Tibério era, como eu falei, né, sem habilidade social nenhuma, era um dos caras mais mão de vaca que você pode conhecer. Então, assim, ele não fazia nada nem de reforma no Império, mas assim, deixou o Império com caixa bombando ali. Mas ele foi criado ali, o Calígula, né? Ele viu a sua família, não só seu pai, a sua família ser assassinada pelo seu tio, foi criado pelo tio que assassinou o pai dele e a família dele. Aí não dá outro, né? Quando chega ele, quando ele ascende ao trono, pior que ele ascende ao trono cheio de festa e fanfarra, porque essa paranoia do Tibério, vai entrar o Sangenas ali, que é um outro cara que fica manipulando o Tibério para perseguir os inimigos políticos do cara. Então, assim, os anos do Tibério, cara, no poder, vão mudar da água pro vinho. O povo pelo seu imperador, como é que o imperador, né, o Augusto está transformando Roma numa cidade de mármore, o Império reformando tudo, deixando tudo nos trinques. O Tibério não vai fazer nada, assim, em termos de gasto social, ou o mínimo do mínimo, vai ser odiado pela população, vai sair de Roma, vai ter várias perseguições políticas ali, primeiro de gente que manipula, seguir os inimigos, mas entra num banho de sangue sinistro. Depois o Tibério descobre que estava sendo manipulado, traído, e aí ele começa o banho de sangue dele. Aí quando ele tá matando geral, que os caras dão o fim no Tibério, acende o Calígula, que sai ali das sombras, né? E quando ele chega, fica todo mundo assim, a festa de Roma, porque saiu o Tibério e chegou o Calígula, assim, eles não sabem onde estão se metendo, né? Mas assim, começa uma lua de mel entre Roma e o novo imperador, que é o Calígula, né? Só que Calígula, ele, assim, não teve nenhum diferente do Augusto, que já está obsessivo com essa questão de quem vai ser o sucessor dele, como é que ele vai treinar da experiência política, da experiência militar, para quando assumir a pessoa já ter. O Tibério teve zero preocupação com isso, né? Então ele até deixou um império com as finanças muito boa, mas assim, instável politicamente, né? Até porque ninguém gostava dele, já estava quase uma guerra civil por causa dele. E quando o Calígula ascende ao trono, ele é um moleque que foi assim, né, criado pelo tio que assassinou a família dele, assassinou de maneiras brutais, não simples, assim, né? Um cara super problemático ali, paranoico, que faz um banho de sangue depois em Roma bizarro. E aí quando ele ascende, né, ao trono, toda a Roma tá super feliz com o cara que ele chegou e que não sei o que, de comer esse mó lua de mel. E aí Calígula chega também abrindo o bolso ali, aumenta o salário dos soldados, faz novas construções, faz jogos como o mundo jamais viu, só que ele torra o caixa de Roma rapidinho, né? E aí ele fica endividado, endivida o império, e aí que ele começa também ele a sair matando todo mundo para roubar a riqueza. Mas aí eu vou dar menos spoiler. Tem outros eventos ali também que acontecem, que mudam um pouco o Calígula, mas assim, eu só queria mostrar um pouco por que o cara chega alucinado também. E como é que essas relações familiares vão piorando tanto, né? De aqui a gente, o Augusto é mal, pô, ele fez o Tibério divorciar uma esposa e casar com outra.
o Tibério vai assassinar brutalmente a família do irmão e criar o Calígula como quase um escravo ali. Então, olha que bizarro que vai desandar. E o Cláudio, que é o próximo e é um bom imperador, ele também, só antes de passar a bola aí, sobrevive, né? Ele é outro irmão ali do Calígula, porque ele era... ele se fingia de retardado. Todo mundo achava que ele era retarda mesmo, cara. E aí, quando ele ascende pro trono, o pessoal coloca lá, né, que é o próximo depois do Calígula, vamos pegar aqui o Cláudio, que é o bom. O pessoal, vamos pegar um retarda, porque aí todo mundo queria colocar o cara lá pra manipular o cara, né? Todo mundo coloca o retarda lá atrás, o retarda. Aí todo mundo achando que o cara vai ser o retarda e o cara é um bom imperador, assim. Então, cara, a história é muito, muito sinistra, cara. Aí vou passar a bola um pouco pra vocês, aí, senão eu falo demais. Mas sabia disso, Lucas? Aí depois vou pedir pro César me complementar. Como é que o Calígula tinha sido criado? Não, eu sabia esse final aí, que o Nero põe fogo em Roma, né? Então eu sei que vai indo... E sabia do Calígula porque que era um imperador malvado, porque a gente tinha uma brincadeira saudável de moleque, né? Que era abrir a perna do amigo e fazer bater no pilar lá do prédio, que chamava, vamos dar um Calígula em não sei quem, aí pegava... Brincadeiras saudáveis dos anos 90, né? Parece bastante aí a trama daquele documentário Game of Thrones, tirando os dragões e os zumbis, né, velho? É mais ou menos assim, tu estupra teu primo, corta o pinto do outro cara, mata todo mundo, come a tua irmã, meu Deus, é uma bagunça toda. Essa época aí não é pra brincadeira, não. Quer me complementar um pouco aí, César? Tem um documentário na Netflix, aqueles documentários com ator, assim, não é recomendação porque ele não é muito bom, mas ele mostra o Tibério na ilha de Capri, lá isolado, que ele saiu de Roma, de tão bravo que ele estava com a população e a população com ele, e ele cria o Calígula lá e assim, né, aquele corte de idade tem que ser 18, porque o negócio ali era pesado, e quando ele se cansava ali sexualmente de quem ele levava, dizem até que ele jogava o cara na falésia ali que tinha perto da casa dele, e aí trazia outro e o Calígula meio que participava, enfim, foi um negócio assim que não tem a menor chance do cara sair bem dessa experiência aí, e ele provou depois que realmente o negócio foi pesado ali, né, a gente vai falar disso, mas eu acho que tem uma outra coisa importante, tem um ator novo ali no Império que vai se tornar quase um imperador também, que é a Guarda Pretoriana, né, que o Augusto criou para se proteger, né, como não podia ter legião ali perto de Roma e tal, ele cria a Guarda Pretoriana, acho que o Bruno com certeza vai falar disso mais no podcast, mas no caso do Tibério, principalmente o Sejano, né, que é em português, ele já começa ali Sejano, né? Ele vira o cara, quando o Tibério sai de Roma, ele vira ali praticamente o imperador do dia a dia, né? O operacional ali, é ele que cuida e ele faz do jeito dele, inclusive faz uma conspiração ali pra ele talvez... do Tibério, cara. Ele tem um romance com a esposa do filho do Tibério e depois ele junto com a esposa envenena o filho do Tibério. Por isso que é o Calígula que vai pro trono, porque o filho do Tibério morre. Não, e ele tenta casar com a mulher, ele pede pro Tibério e o Tibério fala, não, você é raledinha, né? Sim, aí é quando eles começam a desandar o relacionamento. Mas aí depois ele descobre, né, que foi o Sejano que matou o filho dele e tudo, cara. Mas olha, né, por isso que é muito sinistro. E quando ele vai lá pra Capri, né, assim, eu não quis tocar nisso, mas ele não vai lá, tipo, ele sai de Roma, meio que briga com a população, mas não é pra, vou aqui passar umas férias, não. Ele queria, tipo, se fosse um calabouço sexual lá e, cara, as coisas mais absurdas que depois eu abordo lá com mais detalhes no mas assim, o ambiente que o ponto é que o ambiente que o Calígula é criado, mas, né, como ele foi criado e por quem, né, por que ele vai morar com o tio? Porque o tio assassina a família dele, né, e o ambiente que ele é criado com o tio, olha que loucura, e o tio já era paranoico, aí tipo assim, né, já sai de Roma porque já é paranoico, aí o cara que é o braço direito dele, que ele confia, né, o império pra esse Sejano tocar, quando ele descobre o Sejano matou o filho dele com a
hora ali, conspiram, mataram o filho. Puta, mano, é o que o Lucas falou ali. Pra quem já viu Game of Thrones, é muito aquilo, o que tá acontecendo ali, é muito absurdo. E não tinha como sair algo bom dali. Não, e ainda assim, ainda vou falar que tá numa relativa paz ainda. Tá nada saindo do controle, que nem vai sair em breve. E os caras vão começar a leiloar o lugar de imperador. Então, apesar de tudo, ainda parece que o império ainda tá grandão. O Império ainda tá expandindo, ainda tá entrando dinheiro, os caras ainda tem, né? Assim, não tem ninguém entrando nas fronteiras, não tem aquela pressão em cima do Império que nem vai ter. E assim, é sempre duas coisas, né? O fator interno e o externo. Se o externo vem e você tá fraco internamente, aí o negócio começa a dar uma desandada. Mas já tá tudo na paz. Bom imperador, caixa cheio, em expansão, as coisas vão mudar ali aí. E foi 40 anos de Augusto, né? Assim, então tem gente ali de 50 e poucos anos que nunca viu outra coisa, que não viu a Guerra Civil, não viu aquelas bagunças. Agora essa geração, quando Augusto morre, né, uma das coisas que consolida tanto o Império é porque realmente o pessoal que nasceu ali, né, meio que com ele só lembra disso. Pô, é sempre assim, só não é sempre tem um imperador que toca tudo aí, né, ele solidifica essa imagem no imaginário popular romano ali por ter ficado muito tempo mesmo, né. Mas aí você abordou um tema só pra pegar o ganchinho aí também da guarda pretoriana, né, que eu também já toquei aqui no começo, o Augusto cria ela e depois eles vão vendo que eles têm muito poder, né. Quem vai depois de fato ali referendar quando entra um novo imperador é a guarda pretoriana, e eles vão vendo que eles têm esse poder todo e vão abusando cada vez mais a chegar ao ponto, né, que nem a gente vai ver aí ao longo da história, isso é um pouco mais pra frente aí, mas que eles matam o imperador e leiloam o trono, né, a guarda pretoriana vai lá, esse imperador não tá sendo legal com a gente, mata ele. Agora, pessoal, vamos leilão aí, quem vai ser o imperador? Quem dá mais pra guarda pretoriana pra ser o imperador? Cara, é bizarro. E aí, essas coisas que eu falei, né, toda a troca de imperador, mesmo com o Tibério, depois com o Calígula, aí vira meio que eles têm que subornar o império pra consolidar o trono, né? O Tibério já vai começar a fazer isso, mas numa escala menor, só que vai sempre piorando, né? Porque toda vez que entra, ainda assim, quando é uma troca pacífica, programada, como do Augusto pro Tibério, beleza, ainda é, assim, mais fácil, né? Quando vai ter essas trocas aí onde o imperador é assassinado, não sei o quê, ou acaba uma dinastia para começar outra, aí que os caras aproveitam para extorquir o máximo o império e vai saindo de controle, tanto que os caras chegam a matar o imperador e leiloar o trono, de tão absurdo que se torna aí a força da guarda pretoriana dentro do império, né? E o Tibério vai ser o grande responsável também por isso aí, não diretamente, né, mas ele vai fazer umas reformas ali que acabam facilitando para a guarda pretoriana. Uma das coisas que ele faz é que esse Sejano mesmo, né, que ele era o prefeito ali pretoriano, né, o chefe, e antes sempre tinham dois como cônsules, né, então a guarda pretoriana como os cônsules, como os cargos mais importantes no Império, na República Romana, tendem a ter mais de uma pessoa. Cônsules eram 2, tribunos eram 6, porque nunca concentrar o poder numa pessoa só. E até o líder da guarda pretoriana também era só um. E o Sejano, né, esse cara aí que vai manipular o Tibério é um deles, e quando o parceiro dele morre, o Tibério não coloca outro, deixa esse cara sozinho, e aí daí pra frente meio que sempre vai ter um cara só que é o chefe da guarda pretoriana, e ele aproveita pra sempre abusar muito, né? É mais o vacilo do Tibério aí durante o reino dele que ele acaba concedendo também muito mais poder, e aí vai entrando numa bola de neve sem parar. Então teremos fortes emoções aí. Pessoal, não queria estender muito mais, não, já estamos chegando aqui pro final. Lucas, César, querem colocar mais alguma coisa aí, falar mais um pouco sobre a família imperial, senão eu ia mover esse assunto, mas se quiserem complementar ainda, deixar mais alguma coisa. César, não sei se você já falou tudo, queria falar do Druso, aí acabei te cortando, então... Não, era isso mesmo, era só para pontuar esse lado da família aí, da dinastia, né, Júlio-Claudiana, que não chegou ao poder, mas era o estereótipo de romano, né, um ótimo general, carismático, que as tropas adoravam, que o povo gostava, que fez triunfo, né, que teve um triunfo e que
gerou a ciumeira aí do irmão. E não só ele, né? A família dele também, Exato. toda a esposa. Então eles eram o símbolo de Roma e acabam gerando ciúmes, e os ciúmes vai gerando problemas familiares ali. Aí vamos acompanhar. Vamos ver essas figuras boas aí que a gente vai conhecer e já conhece no nosso imaginário. Eu queria só fazer mais um comentário aí de uma outra coisa que eu reparo, assim, e que é sempre essa busca pelo poder, assim. Eu não sei se só eu que sou assim, eu nunca me vi tanto, assim, com essa ganância de ficar tentando matar as pessoas, passar por cima, né? Não sei como isso faz parte da nossa estrutura como sociedade ainda fazia tanto assim no passado, né? Todas as histórias aí que a gente vai encontrar de dinastia, é sempre irmão mata irmão, e começa com Caim e Abel já, né? O negócio assim, né? Pra quem é mais religioso, essa a segunda geração na Terra já tem, isso já tá acontecendo de ter ciúme da posição de do status e de querer ser melhor. É que a gente é tudo descendente de Caim, né? Então, e aí, Os caminhos. o que eu adorei Game of Thrones, não sou muito fã de coisa de zumbi, dragão e tal, mas tem essa parte aí um pouco mais fantasiosa. Cara, mas a trama eu achei sensacional por causa disso. No final, quando você descobre que tudo isso aconteceu, mó guerra, várias civilizações ali, né, partes do reino se degradando, tudo porque o tal do Mindinho, que era um cara ali de segunda classe, reparou que não tinha como subir na vida se ele não derrubasse um monte de dinastias, casas famosas, né, as casas poderosas do reino, para vagar ali umas posições mais acima e ter tanta gente morta que vai sobrar para ele o negócio. Então tem gente que quer ver, como o Alfred fala pro Bruce Wayne, né, no Dark Knight, e, tipo, tem gente que prefere tocar fogo na porra toda para ser o rei das cinzas, em vez de aceitar uma posição boa em uma coisa que já está funcionando. Antes o cinzas do que o terceiro no Palácio de Mármore, né? Eu assisti também no Netflix, tem um documentário que se chama, em inglês, Chimp Empire, que deve ser o Império dos Chimpanzés em português, né? Imagino eu. Cara, eu achei impressionante a similaridade ainda de como as, vamos dizer assim, tribos, né? Os bandos de chimpanzés, eles são exatamente a mesma coisa. Tem uma hierarquia, tem os ciúmes dentro de uma tribo, né? Quem é o líder, quem é o segundo colocado, quem é o terceiro, quem que fica mais amigo de quem. E quando uma tribo separa, porque não tem mais a condição de um subir, ficar mais, né, numa posição melhor, aí ele separa um pessoal, vai com ele, cria uma outra tribo, aí os chimpanzés que ficaram com uma tribo menor agora perdem um pedaço do reino deles, um território, porque diminuiu o número de chimpanzés, aí os territórios dos vizinhos começam a ser expandidos para cima dos deles, aí eles ficam no mó veneno, vão lá e matam o cara, né, o chimpanzé que tirou algum dos participantes dessa tribo. Cara, é inacreditável como é semelhante A dinâmica social. A dinâmica social e é pessoal, assim, eles, tipo, esse líder que sabia que o outro grupo estava vindo atrás dele fica com medo, quando eles finalmente conseguem derrubar aí essa tribo, eles passam reto, assim, por um monte de outros chimpanzés que estão guerreando, eles vão bem no que se tornou o líder desse grupo separatista para matar aquele, matam ele e voltam, tipo, missão cumprida. Queria pegar esse cara que foi o cara que causou a rebelião aqui interna. Então eu achei acho que são só uns 2 ou 3 episódios, mas esse Chimp Empire, pra quem quer ver essa dinâmica toda que a gente tá discutindo aí no reino animal, da onde que a gente veio, assim, né, ou Caim, ou se não a resposta científica aí Darwin a prova. Dá uma olhada nos primos cabeludos aí. Falando desse tipo de relação, mas voltando para os humanos também, tem um documentário na Netflix, eu esqueci agora o nome, cara, mas eu achei sensacional, até vi pensando, pô, deve ser bem fraquinho, e me surpreendeu. É um que mostra o círculo ali da Segunda Guerra Mundial, dos nazistas, o inner circle ali do Hitler, Baumann, o Himmler, o
Goebbels, o Göring. E, cara, como é que era as tretas ali por trás? Cara, era muito absurdo. Assim, eu pensei que, eu acho que o tema que eu mais estudei de história é a Segunda Guerra. Então, quando eu vejo um documentário, assim, de mais mainstream, eu penso, não vai ter nada aqui pra mim, né? Acho que vai ser uma coisa meio... E, cara, foi muito, muito bom. Era uma ótica que eu não conhecia. E aí todas as tretas, pessoal, entre eles, como um tenta passar a perna no outro, aí faz uma aliança aqui pra ficar mais perto do Hitler, aí quando dá uma mancada e o cara vai meio pro ostracismo ali no círculo dos nazistas, cara, que você vê assim, mesmo num regime completamente ditatorial, um líder que você vê o quanto tem de dissidência dentro ali do inner circle, como é que estão tentando também passar a perna do outro, um tentando ter mais poder que o outro, um tentando ser mais visto que o outro, cara, foi muito legal, também esqueci o nome, mas pra quem gosta aí de história, Segunda Guerra, esse documentário aí do círculo próximo do Hitler, ele é muito bom, deve ser uns 10 episódios, cara, aí cada episódio vai focando ali numa pessoa principal e o que ele fazia, quem que eram as tretas dele ali interna, quem que ele via como aliado, quem chegar depois lá, por exemplo, o Albert Speer, né, que ele vem depois, ele não era do começo, o Rudolf Hess, que era do começo lá, e aí, cara, é muito bom, eu não sabia, mas é bem nessa dinâmica de Game of Thrones, mas na vida real ali, com o contexto da Segunda Guerra por trás e só as disputas internas dos nazistas, muito, muito interessante, cara, olha, e como o pessoal tá disposto a até foder tudo só pra ficar um pouquinho melhor, né, eu vou, assim, vai causar uma derrota militar aqui, pode dar problema, mas pelo menos eu fodo esse cara, pelo menos ele vai ficar feio na foto, né, caso o cara se sabota num nível é absurdo, olha, vale muito a pena ver também. Então, pessoal, não vou estender muito, eu tenho que falar de outros pontos aqui, mas já começou a acordar a família aqui, já tô vendo que o César já recebeu visita, eu já recebi, fala aí. É meu filho aqui, cara, vou ter que buscar minha esposa 10 horas ali, ela foi fazer aquelas corridas de rua. O meu também já invadiu aqui. Aí eu vou passar para as considerações finais de todos aí, então vou começar agradecendo, eu queria falar da guerra da Ucrânia e de Israel, a gente vai ter que fazer um outro, vai ter que deixar pro próximo aí. Se quiserem colocar aí no comentário de vocês alguma coisa na despedida, fiquem à vontade, mas eu não vou prolongar não, que já está tarde, já gravamos muito obrigado aí, de novo reforçar o parabéns pros dois aí, pelos seus empreendimentos e prêmios, obrigado aí por passar o domingo e bater esse papo, eu adoro e, cara, fico na expectativa aqui de gravar, falar com vocês, no último eu gravei sozinho, pra mim foi ruim fazer um episódio bônus sozinho, porque eu gosto desse papo com vocês aqui, já gravo os outros sozinhos. Então, só agradecer, obrigado aí, parabéns. E é isso aí, vou passar para vocês considerações finais. Acho que, Lucas, eu abri com você, então vou passar para o César primeiro e depois você fecha aí. Tá certo. Cara, como sempre, um prazer participar. Eu fico até, fui dormir tarde ontem, revendo algumas coisas, procurando alguns fatos interessantes pra gente lembrar aqui. É sempre muito bom. Eu tô a par, né? Quando sai o episódio eu já ouço. Às vezes eu ouço até 2 vezes, né? Porque como eu ouço andando de bicicleta, às vezes dou uma distraída. Aí depois na volta eu ouço de novo e é o primeiro que a gente faz depois que o Douglas voltou, né? É uma alegria, acho, pra você também, principalmente por causa do trabalho, né? Agora eu não vou ter que editar aí. Já melhora, fica muito bom e eu acho que tá indo num caminho muito bom, Bruno. Você tá sempre de parabéns. Pô, obrigado. E gostaria de convidar também, como sempre, né? Convidar o pessoal que ouve a participar do grupo. Se quiser participar aqui da nossa conversa também, é sempre bem-vindo. Quanto mais gente, melhor. Boa, reforço o convite aí. Venham novos apoiadores aí, apoia a gente, aí vocês podem sempre participar. E os que já apoiam também não conseguem, participem, pessoal. É sempre tão legal bater esses papos com vocês aí, eu adoro. E obrigado aí, César. Nada, grande abraço pra vocês aí, pra todo mundo que tá ouvindo. Lucas, nosso grande empreendedor. Tá, vamos lá. Eu vou deixar aqui também o meu agradecimento. Obrigado por poder participar aí, Bruno, do seu podcast. Sempre muito legal de estar conversando com vocês aí. Vou usar, eu tava usando esse quando a gente discutiu o que ia fazer. Eu tinha o gancho na minha cabeça de tipo, por que eu quis falar de tem gente que prefere ser o rei das cinzas do que um servo num palácio de mármore? Porque eu acho que, de certa forma, isso está acontecendo aqui um pouco. Guerra aí de Ucrânia e Rússia, com a Ucrânia mandando bomba em usina nuclear, a Rússia atacando hidrelétrica, ou até o Israel também
ali o Bibi, né, o Netanyahu, meio que uma situação ruim, que até os Estados Unidos tá meio que pulling out, aí o cara arruma, já sei, vou cutucar aqui agora o Irã, porque assim chama mais gente de novo pra nos suportar, agora que, ó, meu Deus, o Irã vai nos atacar, aí o cara mete bomba na embaixada, e tem que ficar agora, o Irã já tá metendo um monte de bomba depois quando acaba o Ramadã, ou seja, estamos aí evidentemente passando por mais um pessoal que vai tocar fogo no parquinho em vez de entregar a chave da casa, né? Olha, Bibi, eu vejo muito isso. Eu quero tocar fogo no parquinho, pelo menos eu fico aqui com a chave do parquinho, né? Não quero entregar essa chave. Antes eu com a chave, com o parquinho pegando fogo, do que entregar a chave pra alguém. Mas desculpa, te interrompi aí, concluiu o raciocínio. Não, era bem isso daí, assim, eu acho que a gente discutir isso num próximo aí. E era um momento preocupante de que a gente vive, um escalonamento aí meio bobo e mais, de certa forma, né, como a gente está discutindo aí, previsível se tu for ver a história aí. Na dinâmica do poder. É cheia é cheia dessa tipo. Não sou humana, tipo né? A natureza primária. Queria até. Não sei. Tem que fazer um episódio bônus do bônus. Né? Estamos precisando. Eu espero que, olha, esse assunto dessas guerras aí, eu queria fazer um só delas mesmo, porque boa. Realmente está escalonando aí demais. Acho que a gente precisa ajeitar, até fora de data, aí não precisa pegar, mas uma das guerras atuais, né? Eu sei que é um assunto que interessa a nós todos aqui, então quem sabe algum evento aí nos possa fazer um rápido. Espero que não. Espero que a gente espere até o próximo para comentar. Mas, gente, brigadão aí. Então, era isso para mim, brigadão. Um grande abraço aí para todos os ouvintes e para os dois participantes aqui do episódio bônus. Valeu, muito obrigado, pessoal. É isso aí. Ficamos por aqui e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!